Dando a continuidade da aula anterior, onde abordamos as questões relacionadas, entre elas, o plano de comercialização, e dentro do plano de comercialização, nós tínhamos o plano de pagamentos e a tabela de vendas. Então, esses dois pontos, que é o plano de pagamento e a tabela de vendas, nós vamos abordar nesse exato momento como parte da comercialização. Importante a gente ressaltar que o plano de pagamentos reflete inicialmente o que foi desenhado lá na viabilidade definitiva, pois através dele foi formatado um fluxo de recursos previsto que serve de base para auxiliar o planejamento financeiro. Considerando que a tabela de vendas ela deve espelhar o que está delineado no plano de pagamentos, a depender de suas condições de entrada e de parcelamentos, pode impactar o fluxo de caixa esperado. Ou seja, papel aceita tudo. O que você tem que prezar é por estabelecer condições factíveis e possíveis que sejam garantidas, que as incertezas sejam menores, que essas previsões se confirmem com base numa leitura de cenário real, com premissas fundamentadas. Então, ao estabelecer um plano de pagamentos, uma tabela de vendas, você também estabelece depois as questões que nós veremos da velocidade de vendas. E a partir disso vai ser desenhado um fluxo de receita advindo da operacionalização das vendas. E isso vai fazer parte do planejamento financeiro, da engenharia financeira, para suportar o desenvolvimento da obra. Obviamente, isso no início é um planejamento intencional. Quando parte para a prática, isso pode se confirmar melhor ou pior. Diante disso, é feito as leituras e o planejamento contínuo de medidas preventivas e corretivas, visando manter a suficiência e a liquidez para que o empreendimento consiga ter a pontualidade de recursos necessárias para o seu avanço. No que diz respeito ao plano de pagamentos, a elaboração dele, ele é formado necessariamente por o pagamento de um sinal no ato do fechamento da promessa de compra e venda, na concretização do evento de venda com o cliente final. É o pagamento da entrada. Geralmente varia aí entre 5% a 20%, podendo ser parcelado dependendo do perfil da clientela e dependendo do mercado concorrente, do que está sendo praticado, aonde o empreendimento está. Então, a parcela do ato do sinal, ela pode ser parcelada ou paga integralmente no ato. Esse plano de pagamento será refletido na tabela de vendas. Além do sinal, é estabelecido também um parcelamento, como uma parte da contrapartida de recurso próprio do valor do imóvel adquirido, como promessa de pagamento. Esses pagamentos, eles são mensais e contínuos. Entre os pagamentos sucessivos, podem também ser incluídos
no plano de pagamento da tabela de vendas as intermediárias, que são o que nós conhecemos como balões, que nada mais é do que valores maiores que as parcelas mensais e que não se confundem com elas. Nesse ponto, é importante frisar que a soma do que foi pago como sinal, a soma dos parcelamentos mensais às intermediárias, todos esses pagamentos realizados com recursos próprios até as chaves, ou seja, até a verbação da obra, de acordo com o que é definido na tabela, é chamado de poupança, ou seja, é a parte de recursos próprios que entra dentro do empreendimento a partir das vendas. Importante frisar que a poupança compreende uma parte de recursos próprios pago pelo cliente, sendo que a maior parte, ou a metade deles, depende do que for estabelecido no plano de pagamento, será pago no final. E esse saldo residual no final é chamado de repasse ou chaves. O saldo residual a pagar, após o desconto da poupança, ou seja, os recursos próprios amortizados pelo cliente, constitui o saldo a quitar após o financiamento ou através de recursos próprios. A título de exemplo de elaboração de uma tabela de vendas com um plano de pagamentos, vamos mostrar exatamente esse ponto aí, que é uma tabela que existe de fato de um empreendimento. Nós vimos aí que o imóvel na linha 1, ele custa R$ 521.962,17. No plano de pagamento, nós observamos que a poupança é a soma da entrada do sinal mais as parcelas mensais, mais as intermediárias. Então, somando o valor da poupança, nós temos que 50% do valor do imóvel será pago pelo cliente e o valor residual será no final das chaves. Como é que está dividido então esse valor da poupança? 20% está estabelecido como sinal. Nesse sinal, 10% disso, ou seja, a metade, 10% do valor do imóvel, vai ser pago no ato. E o restante dos 10% vai ser dividido em 30, 60, 90 e 120 meses, totalizando 20% do valor do imóvel como sinal. Bom, depois do sinal, está estabelecido na tabela de vendas como plano de pagamento que ele deverá pagar 48 parcelas mensais de 2.580, que corresponde a 20% do valor do imóvel, e mais 8 intermediárias trimestrais no valor de 9.430, que corresponde a 10%. Importante frisar que o parcelamento e as intermediárias, elas têm um indexador, elas são corrigidas. Durante a construção, hoje é indexado o INCC. Após o habite-se, pode-se mudar o indexador. Geralmente se coloca o IGPM, depois do habite-se. Mas durante a construção, as parcelas e o saldo devedor também são corrigidos pelo INCC. Então, nós temos aí que a poupança compreende a proporção de 50%, sendo 20% como sinal, 20% como parcelas pagas em 48 meses sucessivas e contínuas e 10% em forma de 8 pagamentos trimestrais, que são as intermediárias. No final, que corresponde a 50%, o cliente tem que quitar como repasse ou chaves, que são chamados. Repare que o valor do imóvel é 521 mil,
metade disso é cerca de 260, 261 mil reais. Mas que ao final de 48 meses, esse saldo devedor ele vem sendo corrigido pelo INCC. E ao invés de ser 260 mil, ao final de 48 meses, isso foi corrigido para 303 mil, que compreende os 50% corrigido para que o cliente faça a quitação do saldo devedor remanescente, ou seja, nas chaves. Nesse período aí, o cliente pega a sua, depois da verbação da construção, ele pega a sua certidão da unidade autônoma, onde já consta a verbação da construção, e vai até a instituição financeira de sua preferência, buscar e pleitear o financiamento, para quitar o saldo devedor, que pode ser feito totalmente com financiamento bancário ou misto, uma parte com recurso próprio, uma parte com recurso bancário. Não importa. O que importa é que o cliente quite e somente após a quitação ele terá o que se chama de chaves e passará então a ser proprietário do imóvel que até então era prometido a ele. Essa é o exemplo de uma tabela de vendas com um plano de pagamentos. Agora, vale a pena um alerta para quem está estruturando e conduzindo empreendimento de incorporação imobiliária. Quando você faz um planejamento na viabilidade definitiva, você tem um VGV-alvo e uma rentabilidade a perseguir. Diante disso, você transfere esses objetivos para uma planificação que é ratificado no planejamento financeiro. Então, esse alerta é que você tem que pressupor o risco que está correndo. O risco de comprometer o fluxo desenhado na viabilidade definitiva e no planejamento financeiro, sobretudo na ocasião do lançamento. Isso deve ser previamente pensado posteriormente, para que os gatilhos de venda sejam acionados e aumentados, avaliando o objetivo sempre para atingir o VGV-alvo, ou seja, o valor geral de vendas-alvo, para manter aquela rentabilidade. Traduzindo isso, há uns 3 anos atrás, eu entrei para fazer a gestão de um empreendimento que já tinha comprometido boa parte de sua rentabilidade. Porque na época do lançamento, ele fez uma campanha de venda e deu um desconto. E você sabe que as imobiliárias, os corretores, eles querem vender e ganhar a comissão deles. Acontece que ele vendeu cerca de 70% das unidades, com a condição de desconto na época do lançamento. E as unidades restantes, os 30% restantes, mesmo com um gatilho de aumento de vendas, é limitado. Aqui o mercado ele sinaliza que está disposto a comprar aquela unidade. Então, visualizando mesmo um gatilho de aumento de vendas com as unidades dos 30% restantes, a viabilidade do resultado de uma rentabilidade que ele previa atingir 25% foi reduzida para 12%. Justamente porque quem está na frente tem que controlar as vendas. Então tinha que ser estabelecido que no lançamento, com aquele preço, só podia ser vendido determinada quantidade de unidades. Atingindo aquilo ali, teria que ser feito um gatilho de aumento. E esse gatilho de aumento você tem que ir controlando, porque nem todo gatilho de aumento pretendido o mercado vai aceitar. Normalmente, com o passar do tempo, existe a evolução do preço do metro quadrado. E assim você vai trabalhando com incentivos e percebendo que o mercado vai respondendo para adquirir o seu produto. E você vai trabalhando o VGV-alvo.
mas necessariamente não é nem o VGV-alvo, é a rentabilidade oferida. Você vai analisar essa variação na receita, qual é o impacto disso sobre a rentabilidade, e se acontecer, você vai poder compensar isso de que forma? Reduzindo o custo, impactando a qualidade dos materiais. Então, é isso que você tem que trabalhar, porque rentabilidade é justamente isso. Você trabalha o resultado, no aumento de receita ou diminuição de custo, ou no conjunto dos dois. A delimitação do preço está no mercado. A delimitação no custo está na metodologia, está numa aquisição, no processo de aquisição eficiente dos materiais, na aplicação do recurso. Então, necessariamente, no que diz respeito à prática da comercialização, a gente não perder de vista o assunto que nós estamos tratando, esse alerta é justamente para isso. Você tem que trabalhar a tabela de vendas e a comercialização, a velocidade de vendas, acompanhando isso sempre sobre o impacto, sobre o resultado que você está à frente do empreendimento. Quer seja como empreendedor, quer seja como executivo, como responsável por isso. Esse é o ponto que você jamais pode perder de vista. Então, saindo das questões da tabela de vendas e do plano de comercialização, voltamos para o enfoque nas vendas e a comercialização. É importante frisar que o plano de comercialização é definido uma régua temporal, aonde é escalonado uma quantidade das unidades habitacionais ou lotes, no caso de condomínio de lotes, que devem ser vendidos mensalmente. A esse escalonamento mensal, com as previsões das quantidades mensais comercializados, chamamos de velocidade de vendas. A velocidade de vendas representa a curva do fluxo que será gerado para a previsão do fluxo de caixa projetado. Então, se você pega a combinação entre plano de pagamento, tabela de vendas e velocidade de vendas, você vai capaz de antever qual vai ser a carteira de recebíveis previsíveis mês a mês a partir das vendas realizadas e a projeção através das vendas pretendidas. Então, a velocidade de vendas representa a curva do fluxo, como eu falei, que será gerado para a previsão do fluxo de caixa projetado. Então, a curva aponta os momentos em que se programa a obter as maiores quantidades comercializadas. Porque o planejamento de vendas, da velocidade de vendas, advém não do achismo, mas do planejamento de briefing, de reuniões com corretoras, com imobiliárias, né, para ver aquilo que o mercado é capaz, de acordo com os eventos, com os impulsionamentos, com as campanhas que serão planejadas. Então, isso vai dar baseado num planejamento voltado com a aplicação de recursos, com ações direcionadas, que você faz a sua curva de vendas. E essa curva de vendas vai mostrar exatamente os períodos que serão mais concentrados os investimentos em marketing. Geralmente, o pico de vendas acontece no período do lançamento. Depois, o ritmo tende a diminuir, sendo sujeito a incentivos, impulsionadores pela iniciativa de marketing. É importante frisar que sem vendas não adiantará projetar e nem construir. Sem vendas, meu amigo, a bicicleta não gira. Então, o mesmo enfoque que você pode estar dando à construção, você tem que dar também às vendas. É um olho cá e um outro lá. Você precisa vender.
você precisa construir. Ou seja, há uma complexidade. Por isso, a nossa visão de conectividade, de entendimento do mecanismo como um todo, para você saber organizar o seu time, para você saber colocar em prática uma tática e ter um direcionamento gerencial na estruturação e na condução do empreendimento. Então, esses são os pontos relacionados à elaboração da tabela de vendas, do plano de pagamento e das vendas e comercializações, no que diz respeito à velocidade de vendas. Esses conceitos devem ser muito bem dominados para que a gente possa seguir adiante. Então, passo por passo, aula a aula, vamos criando a visão, que é o que é mais importante que nós estamos tratando, que vem das habilidades e do conhecimento primeiramente. Então, até a próxima aula. Vamos em frente, e atrás vem gente.